Fala, torcedor atleticano ligado aqui na Dragão TV, o canal oficial da torcida atleticana. A gente está aqui ao lado de Eduardo Barroca. Barroca, é um prazer estar falando com você. A primeira entrevista do Barroca exclusiva para a gente aqui da Dragão TV, então é uma honra para a gente estar falando com você. E para a gente já começar, queria que você falasse um pouco sobre esse começo seu aqui no Atlético, né? São 23 dias, pouco mais de 3 semanas à frente do clube. Queria que você falasse um pouco sobre suas primeiras impressões sobre o Atlético, sobre o trabalho aqui, como tem sido esse início aqui à frente do Dragão. Bem, primeiro falar do prazer de estar falando com o torcedor atleticano pela primeira vez. Estou muito feliz com a minha escolha de ter aceitado o convite de ter vindo para o Atlético. Tudo aquilo que eu conversei com o presidente antes de vir para cá, estou comprovando na prática. Estou tendo a oportunidade de trabalhar em um clube com uma estrutura muito boa, em um clube que tem todas as situações muito bem definidas e principalmente com um grupo de jogadores muito determinado. Os jogadores estão muito envolvidos com o objetivo do clube e trabalhando muito, receptivos a esse primeiro momento de trabalho. Como você perguntou, essas 3 semanas estou imerso aqui dentro do clube para ter o conhecimento mais rápido possível das características dos jogadores, desenvolvimento coletivo da equipe e participação nos jogos, que é o nosso maior objetivo. Já se passaram essas 3 semanas, a gente agora está nas 2 semanas que tem uma importância muito grande para a gente, porque temos 4 jogos importantes em 14 dias, para aí sim, nos 2 últimos jogos, a gente ter a definição da gente dentro do nosso objetivo. E para o torcedor atleticano te conhecer um pouco melhor, né? Você é um técnico jovem, tem 37 anos de idade, mas que já tem uma carreira ampla aí no futebol, com passagens pelo futebol de base, como auxiliar. Então explica um pouco para o torcedor como começou a sua carreira, com quem você trabalhou, você trabalhou com grandes técnicos do futebol nacional. Conta um pouco pra gente, pro torcedor atleticano, essa experiência sua dentro do mundo da bola. Eu me sinto um pouco privilegiado, porque desde muito jovem eu já sabia o que eu queria, né? Com 16, 17 anos de idade eu já sabia que queria ser treinador de futebol. Então já entrei na universidade com 17 anos, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco de ser treinador de futebol. Comecei trabalhando em categorias de base, trabalhei em clubes menores do Rio, depois trabalhei em clubes maiores, trabalhei como auxiliar técnico de diversos treinadores, trabalhei em seleções de base, tive a oportunidade de auxiliar treinadores como Joel Santana, René Simões, Caio Júnior, Jorginho, Celso Rotti, Doriva, alguns treinadores inclusive que passaram por aqui, Paulo Roberto Falcão. Trabalhei em diversos clubes, como Vasco, Fluminense, Botafogo, Bahia, Flamengo. Passagens em seleções brasileiras de base, com treinadores diferentes, participando de diversas competições internacionais. Então, pavimentei a minha vida profissional até chegar aqui dessa forma. Muita gente me faz essa pergunta, né? Como é que tão jovem você, treinador de futebol, mas apesar de 37 anos, eu já estou há quase 20 trabalhando como preparador físico, como auxiliar técnico e agora como treinador. Então é um caminho longo, mas que eu estou muito feliz aí de estar tendo essa oportunidade de dirigir uma equipe como o Atlético Goianiense. E um fato que tem chamado bastante a atenção do torcedor, sempre que conversa com a gente sobre o treinador novo que está chegando, às vezes também a imprensa tem abordado bastante esse assunto com você, que é o fato de você estar morando aqui dentro do CT, você está imerso aqui mesmo, trabalhando bastante aqui, conhecendo a casa também ao mesmo tempo que está trabalhando e iniciando um projeto tão grande como esse do Atlético. Então, explica um pouco para o torcedor, fala um pouco sobre como tem sido esses dias, como que foi conhecer o CT aqui do Atlético, a estrutura do Atlético e estar participativo aqui quase 24 horas por dia dentro das dependências do clube. Quase 24 horas não, 24 horas. Né? Eu já tinha vindo aqui no Atlético algumas vezes, como trabalhando em outros clubes para vir treinar, e sempre me admirou muito a questão estrutural do Atlético. Esse foi um dos pontos principais para eu aceitar o convite e vir para cá. Quando o presidente me ligou me convidando, faltavam 45 dias para a última rodada da Série B.
ele me ofertou um local para morar e eu acabei decidindo morar aqui dentro porque entendo que o objetivo é muito importante, entendo que a gente tem pouco tempo e preferi não dividir o meu foco com nada além do objetivo aqui do Atlético. Então, estou acordando cedo já aqui dentro do clube, trabalhando muito duro, indo dormir tarde, aproveitando toda a estrutura que o Atlético dá, que é muito boa em nível nacional, para poder me dedicar a ajudar o Atlético a atingir o seu objetivo até o final do ano. E uma outra questão também que permeia ali a cabeça do torcedor é como cada treinador trabalha com o time, né? Como é o treinamento, a metodologia de trabalho, como isso muda de um treinador para o outro, como que é o seu dia a dia, como que você prepara os seus treinos para chegar ali no horário da atividade junto com os atletas, está tudo muito bem organizado, como que é a sua metodologia de trabalho? O fato de estar morando aqui ajuda muito nesse sentido. Eu gosto muito de fazer tudo com muito planejamento, com muita antecedência. Então, preparo sempre meus treinos com antecedência. A base do meu trabalho é uma base pautada muito em protagonismo, em coragem, em organização. E como treinador, eu preciso passar isso para os jogadores com a dedicação de tempo, né? Com antecipação de treinamentos e de qualquer tipo de cenário de observação de adversários. Então, tenho me dedicado muito nisso. Diante desse cenário de protagonismo e coragem, para mim tem um outro fator que é muito importante, que é a competição interna entre os jogadores. Eu valorizo muito essa competição interna para que todos se sintam em condições de disputar suas posições. Eu sempre acho que o jogador de futebol ele tem 3 competições, que é a dele com ele mesmo, de ser cada dia melhor, a dele com o companheiro que está competindo com ele. Então, tá lá o Nicolas competindo com o Moraes, o Rodrigo Rodrigues com o Pedro Raul, o Jorginho com o Matheus, o Maurício com o Gustavo. E a terceira competição, e a mais importante, que é o jogo, que é o jogador entrar em campo no dia do jogo e ser melhor do que o seu adversário. E o fato de eu estar aqui trabalhando 24 horas dentro do Atlético, isso me dá um subsídio muito maior para eu tomar as minhas decisões, para eu poder fazer as cobranças em cima dos jogadores diante desse cenário. E na última terça-feira, o Atlético venceu a equipe do Londrina por 2-1 e essa foi a sua primeira vitória sendo o treinador do time, uma vitória em casa, uma vitória na frente do torcedor. Então, como que foi esse dia, essa vitória? Como que está sendo trabalhar também ali no estádio Antônio Ascioli, um estádio novo, né, que passou por grandes reformas, está passando por reformas. Como que foi? Qual foi a sensação da primeira vitória sendo o treinador da equipe do Atlético? Foi o segundo jogo que eu dirigi em casa e me senti muito bem nos 2 jogos, tanto no jogo contra o América, como agora no jogo contra o Londrina, a torcida apoiando, a torcida ajudando, jogando junto desde o início, nos momentos de dificuldade, ajudando a nossa equipe. Então, a gente tem uma expectativa que até o final dessa competição, nos jogos que a gente ainda tem em casa, a torcida continue nos ajudando. Uma sensação muito boa, porque a gente já vinha jogando muito bem, a gente jogou muito bem contra o América, a gente jogou muito bem contra o Operário, a gente criou boas oportunidades e a vitória ainda não tinha vindo. Dessa vez a gente jogou muito bem e a vitória veio, então a gente fica muito feliz. Conversei com os jogadores, a gente precisa ter muita cautela porque a competição ainda está muito disputada, então a gente precisa trabalhar num padrão de excelência muito grande nessas 2 próximas semanas. Temos conversado bastante sobre isso, trabalhar no máximo de padrão de excelência, aproveitar a estrutura que o Atlético oferece e desfrutar disso e aproveitar e ficar mais tempo realmente no clube para que a gente se recupere dessa vitória do Londrina fisicamente, mentalmente, a gente consiga treinar bem para o próximo jogo contra o CRB, que vai ser um jogo muito difícil. E a gente pesquisando, né, a sua carreira, como que você trabalha, etc., a gente acompanhou que você ministra aulas, né, na CBF Academy, que ele forma, né, os novos treinadores, os treinadores em atividade no futebol brasileiro, e isso causou bastante curiosidade em nós e também na torcida atleticana. Explica como funciona essas aulas, como que é essa experiência de troca de experiências entre os treinadores. Explica pra gente como funciona a CBF Academy e esse trabalho seu por lá. A CBF, ela
já vem há algum tempo montando um curso de treinadores, de licenciamento de treinadores para você poder trabalhar no futebol brasileiro. Naturalmente eu fui fazendo esse licenciamento e posteriormente fui convidado para dar aulas para os treinadores que estão nesse processo. Então, constantemente em todo o Brasil a gente é convidado para dar aula para formadores, para treinadores de formação, treinadores que estão agora fazendo sua capacitação, para que a gente possa trocar conhecimento, dividir conhecimento e ajudar um pouco nesse processo que é tão importante, que é a formação dos treinadores brasileiros e que eu valorizo muito. E para a gente fechar, né, essa primeira entrevista exclusiva, eu espero que tenhamos outras aqui no Atlético. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, uma mensagem que ainda falta um caminho a percorrer na Série B, mas que o torcedor tem confiado muito e tem gostado muito do seu trabalho. Então, uma mensagem final para o torcedor atleticano aqui para a Dragão TV. Primeiro, uma mensagem de gratidão. Desde que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos do clube. Me chamou muito a atenção a qualidade do corpo funcional aqui do clube. Encontrei aqui no clube profissionais extremamente capacitados, de um nível muito alto, e isso aí ajuda muito a quem chega de fora. Encontrei aqui um nível muito alto de cobrança, a direção com lógica de comando. Então o torcedor do Atlético ele pode confiar que aqui todos vão se dedicar ao máximo para que a gente atinja o objetivo. Fiquei muito feliz com a atitude dos torcedores depois do jogo contra o Operário de ir lá no aeroporto, dar força para a equipe. A gente tem vivido momentos contrários a isso, com muita violência, com cobranças fora de órbita, e a torcida do Atlético deu uma aula de como se deve fazer. Fez com que a gente tivesse um compromisso a mais de poder retribuir isso no jogo contra o Londrina. Tocamos muito nesse assunto aí durante a nossa semana. Espero que a gente possa definitivamente retribuir todo esse apoio no estádio, nas ruas. Recebo muito carinho dos torcedores nas ruas, para que a gente possa atingir o objetivo, que é levar o Atlético à primeira divisão. Obrigado, Barroca. Obrigado por ter nos recebido, por estar iniciando esse trabalho aqui à frente do Atlético, e pode ter certeza que a torcida atleticana está ao seu lado. Obrigado, um abraço a todos.